Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de como você está me assistindo. Esse é mais um vídeo do Fiz Cinema. Eu tenho o prazer de receber aqui o André Guerra, né, que também tem um canal no YouTube, também é crítico, e escreve em veículos por aí. Eu queria que você falasse, André, do seu trabalho, do seu canal, os veículos, ou o veículo que você escreve, assim. Tudo certo contigo? Tudo certo, Diego. Em primeiro lugar, valeu. Obrigado mesmo pelo convite para falar desse filme que eu acho que que, enfim, gera muita discussão e acho que vai ser Uhum. muito legal a conversa. Eu escrevo no Diário de Pernambuco, sou repórter de cultura e crítico de cinema do Diário. Normalmente a parte de cinema fica toda comigo mesmo lá. E eu tenho meu canal aqui no YouTube, como o Diego bem falou, o Sessão Restrita, que vai fazer 7 anos agora em outubro. E, enfim, eu também produzo lives, faço conteúdo sobre cinema, enfim, entretenimento no Estação Nerd. Então, são basicamente esses três veículos que vocês podem me encontrar. E, lógico, no Twitter e no Instagram também eu estou sempre comentando cinema. Não, siga o André, que ele faz um belo trabalho, assim, em todos esses veículos, né? É muito bom seguir, você sempre dá dicas no Twitter, né? Me identifico muito com isso, né? Você é muito ativo, né? Nesse mundinho. E aí a gente tá aqui para falar do Oppenheimer, né? Novo filme do Christopher Nolan, né? Que tá sendo esse sucesso, né? Também muito por causa do fenômeno Barbenheimer, que foi criado, né? Dos dois filmes saírem juntos, mas é um filme que tá provocando muitas discussões, né? Assim, e além disso também tem o fato de ser um dos grandes autores dos tempos atuais, querendo ou não, né? Esse diretor que é o Christopher Nolan, né? Que consegue fazer filmes de grande público, de grande alcance, de grande escala, e ainda ser um nome autoral, que é respeitado, que divide opiniões, do bem e pro mal. Mas nesse caso é um filme que está fazendo muito sucesso, né? E a gente está aqui para falar disso agora e discutir sobre o filme. E se você Sim, está assistindo o vídeo, não se esqueça assim, de se inscrever no canal, curtir o vídeo dando um like, ativar a sua notificação, comentar aqui embaixo, em seguida as minhas redes sociais e comentar o vídeo nas suas redes sociais. As redes sociais do André também vão estar todas aqui para vocês seguirem. Queria te perguntar, André, assim, começando a falar, qual que é a sua relação com o Christopher Nolan? eu acho que a gente tem opiniões bem parecidas com relação Sim, ao sim. Nolan, né? Pelo que eu vejo. A gente discorda em muita coisa, tá, gente? Muita É coisa. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Algumas, assim, diametralmente opostas, mas no É caso assim, do. intensamente, né, também, né? Pode crer. É, mas no caso do Nolan e de outros filmes aí recentes, acho que a gente concorda muito. Eu tenho Com uma certeza. relação ambígua com o Nolan, assim, porque eu não amo de verdade, do tipo, tem um filme favorito da vida, nenhum filme dele. Não Aham. tem nenhum filme dele, até hoje eu coloco Oppenheimer dentro dessa classificação, não tem um que eu seja apaixonado a nível de favorito da vida. Mas eu gosto de alguns dos filmes dele, eu gosto do Memento, gosto do. A gente vai falar de alguns dos favoritos mais adiante, então não vou ficar Uhum. dando spoiler dos que eu mais gosto, mas Oppenheimer, eu posso dizer logo da spoiler da minha opinião, que é o meu favorito dele no momento. Né? Até aqui, eu Olha, acho que olha. é onde ele conseguiu chegar no. Onde ele conseguiu atingir o que para mim faltou, especialmente em filmes como Dunkirk, em que ele tenta fazer esse grande épico histórico de prestígio, assim e tal. Então, acho que algumas coisas que ele tenta fazer ali ele consegue aqui, outras ele ainda segue sem conseguir para mim, mas é um cineasta que eu tenho, como você falou aí, eu tenho uma admiração muito grande no sentido dele ser o maior representante, eu digo sem medo de errar, o maior Exatamente. representante hoje na indústria de um autor que produz filmes de 200 milhões de dólares. Não tem ninguém que consiga fazer isso como ele faz, no sentido de atrair um público maciço. Assim. O único fracasso de bilheteria da carreira do Nolan não é um fracasso, porque foi lançado na pandemia, no meio do Exato, exato. apocalipse. Né? Teve toda Então, tipo, uma Tenet. coisa particular de como ele foi lançado, né? Assim, né? Nunca saberíamos se o Tenet teria sido um fracasso mesmo, assim, se ele tivesse sido lançado em uma situação normal como é o Oppenheimer, né? E os outros filmes dele, né? Eu concordo muito com você, eu tenho a mesma opinião sobre o Nolan, né? Acho que antes de desenvolver ela, acho bom dizer também que ele é um cara, assim, que é uma coisa rara, ele consegue fazer um filme como Oppenheimer, que é um filme, assim, um drama adulto, digamos, entre aspas, né? Que o pessoal está usando muito essa palavra, né? Um drama adulto, né? Uma cinebiografia que não é uma cinebiografia usual também, de grande escala, assim, com muito dinheiro, com vários astros que querem trabalhar com ele, assim, lançar isso como um blockbuster e até aí as pessoas para verem o filme. Tudo bem que o filme também se beneficiou muito de toda a campanha de marketing que entrelaçou o filme com Barbie, né? Numa coisa uníssona, né? Mas, ao mesmo tempo, o nome do Christopher Nolan, até nesse sentido, apesar de ele ser um diretor totalmente de tom e até de acho que visão de vida
diferente, ele é o sucessor do Spielberg nesse sentido, né? Assim, como um diretor que está no cinema pop, assim, totalmente pop, mas que consegue dialogar com uma grande massa e ser um nome reconhecível, sabe? Assim, ele é esse cara, assim, sabe? Gostando disso ou não, né? Esse negócio de ser o maior não é sobre, assim, o valor que a gente coloca na obra. Não, claro. É sobre que ele consegue, sobre os feitos que ele consegue mesmo. Tá, e eu tenho uma opinião muito parecida com você sobre o Nolan, sabe? Assim, ele é um diretor que eu tenho uma relação, assim, neutra e regular, assim, ele não é um diretor que eu vejo como um diretor ruim, assim, sabe, como tem vários diretores, sabe, que são muito aclamados, que fazem muito sucesso, e eu vejo que são diretores que eu acho que são, assim, que são falsos mesmo, assim, que eu não consigo enxergar verdade no cinema deles. O Nolan, eu acho que ele realmente faz um cinema que ele tem que ele tem recorrências, que ele realmente quer falar dessas recorrências e quer falar dessas coisas. O que eu acho que às vezes falta é um apuro, uma competência para ele chegar nesse nível que ele está. Eu não vejo problema nessa questão da frieza dele ou na racionalidade dele. Tem vários cineastas frios e racionais que eu gosto muito. Só que eu acho que o Nolan, às vezes, ele faz uma apatia dentro disso, sabe? Assim, a construção de cena dele, essa coisa que podia ser só um rigor, sabe, assim, racional, vira uma apatia dentro disso. E às vezes eu acho que que ele usa elementos do cinema, elementos da dramaturgia dele, de diálogos, de escala, para autoafirmar coisas que ele não faz com uma unidade, sabe? Isso me cansa em vários filmes dele. Tem filmes, como você falou deles, que eu gosto muito, assim, mas a maioria dos filmes eu tenho uma relação, tipo, eu gosto, mas podia ter sido mais, tem coisas que me incomodam, e aí tem filmes dele que eu acho francamente fracos mesmo, assim, sabe? Tipo, o terceiro Batman, ou Interestelar, que eu acho que ele tenta fazer uma coisa emocional, mas não consegue ter uma conexão com a emoção que ele quer chegar. E já falando do Oppenheimer, o Oppenheimer eu fiquei surpreso, que eu fui com o filme sem nenhuma expectativa, e ele foi uma experiência que eu fiquei totalmente imerso no filme mesmo, assim, e também considero o melhor filme do Nolan. É o único filme do Nolan que eu não colocaria entre os meus filmes da minha vida, mas é o único filme do Nolan que eu genuinamente amo mesmo, assim. Eu saí do filme com uma paixão pelo filme, porque eu acho que ele consegue, realmente, ele consegue apurar o cinema dele ao ponto de fazer todos os elementos dele virarem a te colocar dentro da mente de um homem pelos elementos do cinema, sabe? Pelos elementos de som, pelos elementos de montagem, pelos elementos de fotografia, pelos elementos de encenação. E fazendo isso de um jeito que ele realmente consegue se conectar com o personagem, que é uma coisa rara no cinema dele, se conectar com o mundo desse personagem, expor o mundo do personagem, ainda com essa coisa racionalizada, introspectiva, verborrágica que tem no cinema dele, mas isso tudo feito de uma forma muito mais intensa, assim, e que está muito mais alinhada com todo o filme. Óbvio que ele tem ainda problemas que tem no filme do Nolan, assim, acho que a gente vai concordar nisso, talvez níveis diferentes, mas acho que tudo está muito mais bem colocado. O que o filme tem de forte faz que os problemas dele se apequenem, a um nível que para mim é quase indiferente, sabe, sobre o que o filme tem. Então acho que é um filme que realmente o Nolan dá um salto, ao meu ver, assim, como eu vejo ele, sabe, assim. Não, ele ainda tem o que não elimina os problemas que eu ainda tenho com o cinema dele, mas mostra que ele pelo menos está evoluindo. Uma evolução que eu não sei se você concorda comigo, mas apesar do Tenet ser um filme que eu vejo muitos problemas, eu acho que do meio para o fim ele se perde totalmente. É um filme que também via uma evolução do Nolan, assim, pelo menos, assim, sabe? Em certos aspectos de como dirigir ação, de como fazer de como fazer um filme que ele consegue ser um pouco mais leve, rir de si mesmo, que depois o filme vira uma maçaroca e ele se perde totalmente, assim, sabe? Mas eu vejo, assim, eu vejo o Oppenheimer um salto no cinema dele. Eu concordo com praticamente tudo que você falou. Eu acho que, na verdade, assim, com relação ao cinema dele, eu acho que existe essa sepsia que eu gosto de classificar como um elemento, como um cinema meio mecânico, do ponto de vista É, emocional e do ponto de vista de ser muito impessoal no tratamento dos personagens. Ele sempre teve um problema muito sério para mim de caracterização. É muito raro, assim, é uma coisa que eu colocaria os grandes diretores que são os responsáveis não só por serem grandes ensinadores, mas por serem também grandes, os que gostam de trabalhar personagem, eles são pessoas que sabem construir personagens, sabem dirigir atores. O Nolan, para mim, nunca foi um bom diretor de atores, pelo menos até aqui. Até esse sim, filme, para mim, sim, é uma sim, baita sim. exceção. Mas ele tem uma dificuldade de criar uma sensação de intimidade, de proximidade. E isso não é por conta de serem blockbusters. Que você pega, por exemplo, o primeiro filme que o Nolan dirigiu, o primeiro longa dele, que é o Following, né? Following, É. né?
É um filme filmado com $30 mil, uma coisa assim, em 16mm, preto e branco, no meio da rua, e naquele filme você já vê o Nolan, do Cavaleiro das Trevas. Você já vê o cara que quer fazer um filme pseudo-sombrio, mas que nunca é verdadeiramente pesado. Ele quer fazer um filme que é muito cerebral, mas que ao mesmo tempo é super didático. É um filme que não tem nenhum senso Contradições, né? de... ele não tem nenhum senso de proximidade com personagens. Então tem gente que diz, ele tá assim em pessoal porque os filmes são muito grandes. Não, ele já era assim lá atrás. O pessoal compara muito, você comparou com Spielberg, eu acho que é válida a comparação do ponto de vista do que representa para a indústria, Sim, mas eu acho perfeito, que tem sentido uma mesmo. outra comparação que é muito feita e que eu acho pertinente é com o Villeneuve, Sim, porque sim, sim. o Villeneuve também tem essa coisa carregada, essa ambição de trabalhar com escala, com grandes temas, com conciliar o elemento de blockbuster, principalmente dos últimos anos, com essa coisa mais cerebral, com essa coisa que quer ser algo mais do que um blockbuster, quer ser algo mais do que um entretenimento. Então, tem essa relação dos dois, e também essa asepsia, essa limpeza, esse rigor e tal, mas o Villeneuve, o começo da carreira do Villeneuve é muito voltado para uns filmes muito mais hardcore, muito mais pesados. Quem acompanhou os filmes iniciais do Villeneuve sabe que são filmes em que ele tem mais liberdade, ele teve mais tempo para fazer O filmes autorais Incêndios, fora né, da por indústria. exemplo, né? Isso, o Incêndios, o Polytechnic, o É, Redemoinho, são filmes fora da indústria em que ele pôde trabalhar mais a visão dele. Quando ele chegou na indústria, ele já foi desenvolvendo a visão dele de diretor de grande porte. O Nolan não, o Nolan é um cara que ele fez 2 filmes fora do sistema de grande estúdio, e com Insônia, que é o primeiro filme dele com a Warner, ele já começa a fazer esse filme grande, né? E daí ele pega Batman, e com A Origem ele se coloca como um diretor que, olha, eu não sou só um grande diretor de ação, eu também sou um cara existencialista, eu também tenho proposições filosóficas e tudo mais. E é para mim onde a coisa começa a se perder. Eu acho que sim, A sim, sim. Origem e Interestelar, que o pessoal coloca muito nesse mesmo pacote, são filmes que partem de alguns dos mesmos problemas. Eles tentam ser emocionais, eles tentam desenvolver relações de personagem que são absolutamente ocas. O personagem do Leonardo DiCaprio na Origem é absolutamente ninguém. É uma pessoa qualquer. E todos os outros personagens, inclusive o próprio Cillian Murphy, que está no filme, são objetos, né? Eu acho que, como você falou, tem qualidades, porque ele tem elementos interessantes na maneira como ele filma a ação, tanto na Origem Total, quanto no total, Batman, total. mas quando ele parte para esse elemento emocional, fica oco e fica falso. Aqui no Oppenheimer, já para a gente não se alongar tanto, já que a gente vai falar sobre alguns dos filmes dele mais à frente, eu acho que ele consegue fazer a coisa funcionar muito melhor, porque ele cria uma estrutura de montagem não linear, que é uma coisa que ele já fez muito, por isso que eu comparei com o Dunkirk, porque é uma montagem não linear, que consegue trabalhar com audiovisual de uma forma que, às vezes, você não depende da exposição, tem muita exposição, mas você não depende da É, exposição para trabalhar com sentimentos. Você não depende da exposição, você não depende desses momentos introspectivos para lidar com sentimentos. O filme trabalha com essa sensação de acúmulo de experiência. Se você chegar na metade do filme, você percebe que você já está dentro dele e você nem sentiu quando aquilo começou, porque ele é tão frenético. E eu até comentei na minha crítica, um tempo atrás, no meu texto para o Diário, que ele é um filme que não tem muita ação, dos filmes do Nolan, talvez seja que tem menos ação, não tem ação, porque tudo se transcorre em torno de diálogos acerca do evento principal, que é o teste Trinity, né? E que é o único momento bombástico, literalmente, do filme. E tudo em volta não é ação, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar, ele tem mais ação do que qualquer outro filme do Nolan, porque ele não para nunca. Ele não tem não um para não. respiro, a trilha não para nunca, os personagens mal se sentam para conversar. Tem uma cena que os caras decidem a cidade que eles vão bombardear, né? Que é aquela cena super fria, apropriadamente fria, eu acho, né? Em que eles decidem que não, o cara disse não vai jogar em Kyoto a bomba porque ele teve a lua de mel lá. Eu acho que ali é onde o Nolan consegue trabalhar Não, com a essa cena frieza, é foda. É. né, de uma forma mais apropriada. Em suma, eu acho que é um filme que consegue, como você falou, ele consegue usar esses truques dele, da cronologia, do som muito forte, embora eu tenha problemas com o som no começo do filme, mas enfim, de uma maneira que vai envolvendo você vai se sentindo enredado pelo filme, assim. E as 3 horas dele são absolutamente justificáveis. É um filme de 3 horas que não tem, para mim, 2 minutos sobrando ali, sabe? Não, com certeza, com certeza. Eu acho que nesse filme ele consegue ter um senso de unidade que eu acho que faltava no cinema do Nolan, sabe? Porque às vezes eu achava que o cinema do Nolan era o preciosismo que ficava em cenas isoladas, assim, no todo não se juntava muito, sabe? Eu acho que o preciosismo técnico podia parecer o truque,
ou algo só para se autovalidar, ou ser colocado de maneira forçada. Aqui não, aqui, como você falou, eu acho que é um filme que tá sempre frenético, tá sempre intenso, justamente para botar a gente na cabeça de alguém que a cabeça desse alguém não para nunca, e a vida desse alguém não para nunca, sabe? Até a vida acadêmica dele é um caos completo, porque a vida toda dele é de caos, é de incerteza, é de inadequação, sabe? Então, acho que todos esses elementos que tem no filme são muito bem alinhados, e acho que o Nolan conseguiu um entrosamento com colaboradores chaves que ele acabou agregando com o tempo, assim, que eu fiquei muito surpreso, sabe? Tanto na montagem da Jennifer Ramey, assim, sabe? Que consegue fazer que todas as linhas do tempo do filme dialoguem de uma forma frenética e constante, sabe? Os tempos do filme estão sempre se conversando, se respondendo, se justificando. Ele consegue pegar essas 3 horas e fazer. Ele consegue pegar essas 3 horas, justificar essas 3 horas, te colocando em cada detalhezinho da vida dele que fica fascinante. É uma cinebiografia que em outras mãos podia ser uma cinebiografia mega quadrada. Eu não está disposto a experimentar e a se desafiar mesmo, sabe? Ele faz uma montagem, uma encenação muito mais livre, sabe? Assim, com fluxos rápidos e velozes da mente dele, de como aquele homem vê a física, de como aquele homem vê dentro da bomba, de como aquele homem vê os corpos se destruindo e se digmentando, sabe? É uma coisa que o Nolan, um dos diretores favoritos dele, e acho que o diretor que mais perpassa a filmografia dele, é o Michael Mann, que por um acaso é o meu diretor favorito também, assim, né? Acho que esse filme é o que o Nolan mais consegue emular ele com um destreza. Como é que o Michael Mann também tem isso além dele falar de homens sombrios, também sempre fala de tragédias, o Michael Mann é um diretor que também sempre fala dessa coisa do homem atormentado e condenado pelo próprio trabalho, mas o Michael Mann tem uma coisa constante na filmografia dele, que ele quebra a narrativa dele em momentos puramente experimentais, sabe? E acho que o Nolan tem muito aqui, tem muito disso, sabe? De sempre estar experimentando com a forma, né? De sempre estar mostrando com uma forma ilustra aquela mente quebrada, sabe? Com aquela câmera tremendo, trabalho de som e a trilha sonora dando um ruído infernal que te coloca dentro do matilho daquele personagem, o cenário se destruindo no interrogatório e toda aquela cena também no estádio em que vira um caos fervente, sabe? Assim, com os enquadramentos opressivos, com a câmera investigando os pés da plateia batendo, câmera lenta, o foco e o desfoco, sabe? Eu acho que eu fui muito inteligente nesse sentido, assim, sabe? De te colocar nessa coisa de êxtase, sabe? Do close, da subjetiva, dos arredores se distorcendo. A imagem do filme quebra junto com Oppenheimer. Isso que eu acho muito foda do filme. Perfeito. Na verdade, é um filme que ele tem uma grandiloquência que é típica do Nolan e também de um grande épico americano. Ele tem essa projeção de um filme muito importante, sobre um tema muito importante e que na forma grandiosa dele, do som às imagens, quer fazer jus a isso. É como se você estivesse presenciando a própria explosão da bomba atômica ali. É como se você tivesse... então ele tem essa dimensão. Mas, ao mesmo tempo, é engraçado como o Nolan foi comparado ao Kubrick em alguns dos filmes anteriores dele. Uhum. Esse filme aqui, ele, na verdade, não, ele tem uma quebra, uma liberdade na forma, tanto na montagem quanto na câmera, que vai de encontro a essa ideia kubrickiana do Nolan. Ele tem, inclusive, ele assume, é isso que eu gosto aqui, ele assume uns maneirismos que nos filmes anteriores dele não assumia tanto assim. Assim, ele tinha uma coisa, uma distância, assim. Aqui naquela hora, por exemplo, que você falou do estádio e mais para frente no interrogatório, que a luz inunda assim a imagem e tudo mais, aquilo assim são artifícios de luz e de som muito expostos. Ele não esconde isso. Ele não quer fazer um filme sutil. Ele não quer fazer um filme em que essa forma não chame a atenção. Não, ela chama a atenção. E é por isso que eu acho que o filme ganha muito do meio para o fim. Porque no começo, eu acho que tem um problema aqui, que eu entendo essa coisa desses flashes microscópicos, desse som, querendo fazer a gente entrar no estado de espírito do personagem, mas eu acho que isso é feito de uma maneira muito a forceps, no começo. Eu acho que isso me soa muito assim, é como se ele não tivesse recursos dramáticos de humanistas mesmo, humanistas não é a palavra, desculpa, humanos o suficiente, próximos o suficiente para que a gente se
sinta na pele o que o personagem está sentindo, ou não isso, mas ele é como se ele não tivesse também calma suficiente para que a gente fosse entrando no personagem. Quando o filme vai passando, eu fui entendendo que ele não queria isso, não. Que ele queria justamente essa lógica de acúmulo de intensidade ao ponto de chegar naquela sequência do teste e você tá ali. Eu estava literalmente no cinema assistindo a sala IMAX, felizmente consegui assistir. Quem puder assistir, assista, porque realmente vale muito a pena a experiência. No cinema, de qualquer forma, mas principalmente na sala IMAX. Eu levantei as pernas, assim, eu levantei as pernas e fiquei e abracei os joelhos, porque ele constrói, ele segura o suspense, assim, ele segura a explosão em si durante muitos, muitos, muitos minutos. E isso, repito, isso é uma forma, assim, um trabalho de montagem que não quer ser sutil, que é muito, que é hiper exposto, assim. E chega no Sim, terceiro ato, e quando você deixa de ter, aí não é spoiler, porque, assim, o filme tem o teste Trinity, já está bem comentado, mas só para ilustrar por cima, para não entregar nada, o terceiro ato do filme inteiro é um terceiro ato de conversa, é um terceiro ato todo formado por diálogos. Só que ele é tão intenso quanto o ato anterior, porque justamente ele trabalha com esse fluxo das situações, tem uma revelação, que é outro elemento bem clássico do Nolan, de usar ali uma reviravolta, aí você tem um personagem que surge meio que brota no filme basicamente para resolver tudo, que é enfim, é interpretado por um ator vencedor de Oscar aí, por um certo filme biográfico podre de uns anos atrás. Perfeita Que descrição. ele tá num filme, ele faz duas cenas em silêncio. Eu falei que eu jurava que era uma zoação do Nolan. Assim, eu disse, o Nolan desgosta tanto dele quanto eu, porque colocou ele para fazer duas cenas em que ele tá mudo. E aí, numa cena específica do filme, que quem viu sabe qual é, o personagem literalmente aparece com informações que você não faz ideia de onde ele conseguiu, Sim, sim, você sim. não faz ideia do porquê dele estar fazendo aquilo, mas ele está ali falando aquelas coisas e resolve boa parte do filme. Eu poderia achar isso bem ruim, eu poderia achar isso um truque de roteiro barato, mas da forma como ele filma, com essa intensidade, com essa velocidade entre É. núcleos, eu acho que faz sentido dentro do que o filme se propõe, sabe? Sim, sim. Não, eu concordo totalmente. E isso que você falou do terceiro ato ser um ato todo focado em diálogos, e na verdade é o ato do quê? O terceiro ato é o ato do Oppenheimer tendo que lidar com o que ele fez, né? Assim, né? E de todas as repercussões internas do que ele fez, né? Assim, dele vendo o mundo externo ao redor dele, assim, e ele sentindo externamente isso, né? E nesse terceiro ato, para mim, o ritmo não cai e nada cai, porque, justamente pelo que você falou, porque continua a estar tudo de forma muito intensa, né? Tanto é que nesse terceiro ato tem uma solução do Nolan que ele dá um super close na cara do Cillian Murphy, numa cena em que ele está conversando com outro ator que também ganhou o Oscar por uma cinebiografia, assim, numa cena chave do filme, uma das melhores cenas do filme, sabe, assim, em que ele é confrontado com aquele horror, né, assim, dos Estados Unidos, tal, assim, né, e com a questão do patriotismo toda, assim, sabe, com a própria consciência, que diz tudo sobre o personagem, sabe, assim, um detalhe, assim, de filmagem de estudo sobre o personagem mais do que mil textos, assim. Eu acho que o Nolan faz uma coisa boa do filme também, que, assim, o Interestelar tem isso, assim, sabe, do filme parar para te dar uma explicação, tudo ser baseado numa autoexposição científica. E eu acho que aqui, falando de física, falando da construção da bomba, o filme tinha muitas chances de cair nisso. Mas como ele nunca para, como tudo é muito veloz, assim, o filme nunca te dá chance de te cansar, e as explicações são feitas de uma forma muito rápida e de uma forma muito cotidiana, sabe? Assim, você entende que aquilo é parte do organismo cotidiano daqueles personagens, do que eles estão fazendo, sabe? Assim, e existe uma unidade entre aqueles personagens. E diferente de muitos filmes do Nolan, são personagens que são racionais, que são cerebrais, mas eles têm muito carisma e um senso de unidade muito forte, assim, dentro dessa racionalidade deles, assim, daquele organismo. Eu tô vendo muita gente comparando o filme nesse sentido com a rede social, e faz sentido essa comparação, sabe? Assim, de pelos tempos, de pelas pequenas interações dos personagens e também pelas pequenas caracterizações dele, assim, todos os personagens terem muito carisma e serem parte de um organismo muito humano, sabe? Assim, nesse É. sentido, é um filme do Nolan que tem muita humanidade, nesse sentido, mesmo sendo um filme que se passa num mundo muito burocrático, muito cerebral, como todos os filmes dele são. Mas ele tem muita unidade. Ele se prova um bom diretor de atores, porque as atuações todas têm uma idade muito grande, assim, nesse sentido de serem parte desse mundo racionalizado, mas ao mesmo tempo intenso, sabe? Onde os personagens falam muito e sentem muito com os olhos, com as expressões, né, nesse sentido. Até que o personagem do Robert Downey Jr., né, que ocupa a trama secundária do filme, o outro ponto de vista
que é todo filmado em preto e branco, e não um preto e branco também só para se autoafirmar, o que é um preto e branco até muito expressivo nesse sentido, sabe assim, para dialogar junto com aquela outra trama que acontece paralelo. Ele é um personagem que guarda tudo, e do final do filme ele se expõe de uma forma que grita quem aquele homem realmente é. E só uns detalhes do Robert Downey Jr., tipo ele mexendo os lábios, até ele finalmente soltar tudo que aquele homem é. Assim, do mesmo jeito, o Cillian Murphy, eu acho que o Cillian Murphy ele tá numa atuação que eu não via no filme Nolan desde o Coringa do Heath Ledger. Com certeza. De realmente ter uma sintonia entre o diretor, entre o que aquele diretor quer e o que aquele ator oferece para aquela história. De conseguir ser essa força motriz que move o filme e que move todo o filme pelos olhos e por toda essa internalização que ele faz daquele caos, daquele monte de contradições que o filme, que aquele personagem é. Eu acho que o filme, inclusive, uma coisa surpreendente também, que lida bem com essas contradições, tanto políticas, tanto da personalidade do Oppenheimer, né? Nem sendo uma coisa propagandista do que aconteceu, tendo uma sensibilidade até de como mostra o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, que me surpreendeu muito a solução que ele faz de como mostrar aquilo. Também entendendo o Oppenheimer como um homem falho, como um homem cheio de defeitos, mas como um homem que tinha uma humanidade, que não foi o único culpado pelo que aconteceu, mas que não é eximido disso. Procurar o Oppenheimer como uma figura fascinante, mas não é por esse fascínio que ele é poupado das repercussões do que rolou, sabe? Eu não esperava essa complexidade no cinema do Nolan. Para mim, isso agora foi no ponto mais importante. Assim, eu acho que é um filme que, pela primeira vez, o Nolan, entre outras coisas, não busca respostas prontas para essas contradições. Porque o cinema dele, Interestelar, para mim, Interestelar e A Origem, para mim, que são os filmes que melhor representam qualidades e defeitos dele. São filmes que lidam com coisas muito abstratas, o mundo dos sonhos num lado e no outro o mundo o espaço, que é algo mais abstrato do que isso, né? E ele vai para esse desconhecido sem nenhuma admiração ou fascínio pelo desconhecido. Ele vai com respostas, ele vai com física, ele vai com exposições matemáticas, ele vai já com tudo mastigado para você, ele impede que você viaje no desconhecido. Ele tem ele mira no 2001 e acerta numa aula de ensino médio de física. Entendeu? Então, assim, no caso do Oppenheimer, ele faz uma semi-biografia que, como você falou, tinha tudo para cair na pedagogia científica, já que está falando de um cientista, não tinha como fugir disso, de um físico, é uma história que tem muita ciência ali no meio, mas ele faz questão de jogar a ciência logo nos primeiros minutos de filme. Esse personagem explica para quem não sabe, aí você percebe que aquela exposição está ali porque tem que estar, não é porque você é burro e ele precisa ensinar para você. Então, tem ali uma exposição necessária e ela é feita de uma forma super assim, olha, tá vendo as estrelas ali? As estrelas, elas explodem. Por quê? Por causa disso. Porque imagina se isso acontecer. Aí pronto, aí você já entende, você já aplica aquilo tudo ali. muito prático. Acho que isso é um ganho muito do filme. É muito prático, é correria, praticidade, sabe? Isso é muito bom do filme. Assim, exatamente. Sabe? Então é uma exposição que você, na hora que ela é feita, no começo, você já aplica tudo aquilo, a lógica da questão atômica ali, do estudo, até porque é uma coisa tão complicada, tão complexa, que não caberia num filme como esse ele explicar. O foco não é isso. O que importa é você saber que ele criou aquilo a partir daquele raciocínio. E todo o resto é tramóia política. E eu acho que o Nolan filma muito bem essa tramóia política. O preto e branco definitivamente não é um preto e branco só pelo prestígio, embora ele tenha essa aparência de prestígio, e tá tudo bem com relação a isso, mas ele tem um peso no preto e branco, e é curioso porque geralmente a escolha mais óbvia do mundo é você usar o preto e branco para falar do passado, ou qualquer coisa assim. No caso do Oppenheimer, ele é o contrário. As cenas em preto e branco são justamente as cenas mais do presente, do presente mais recente do filme. No caso. Então, essas são cenas que se passam justamente no pós, muitas das cenas em preto e branco. E elas têm uma elegância muito grande, porque não dependem de uma construção emocional de muita coisa, depende de uma sucessão de informações, dadas com essa velocidade que a gente tem falado. Então, é um filme que mergulha nisso, nessa tramóia política, sem buscar respostas prontas para as contradições do Oppenheimer. Pelo contrário, ele apresenta para você essas contradições. Muita gente vai reclamar e eu já li esse tipo de reclamação antes mesmo do filme estrear, que é um filme que não vai explorar o ponto de vista dos japoneses dessa história, o ponto de vista de Hiroshima e Nagasaki, mas eu acho que nada no mundo foi mais acertado do que isso, porque ele é o Nolan, ele não é
uma pessoa, ele não está no lugar de fala dele para isso, ele faz um filme sobre o Exato, Oppenheimer. Exato, e acho que esse é o ponto, né? Ele não quer isso, né? Ele quer outras coisas, né? Quer examinar esse homem incontroverso, né? Ele não quer fazer o Cartas para Hiroshima como o Clint Eastwood fez, sabe? Assim, Isso, ele quer fazer o filme sobre o Oppenheimer, né? Assim, né? E acho que nessa questão ele é muito bom porque ele não é maniqueísta. O filme não é maniqueísta. Ele consegue ver por que o Oppenheimer fez o que ele fez, assim, mas não desculpa ele por ter feito o que ele fez. Ele vê que ele não foi que ele não foi a única pessoa que participou daquilo, que as pessoas que participaram daquilo tem pessoas de todos os graus, assim, e pessoas dos mais variados níveis de caráter, assim, sabe? E ele consegue ser ele consegue ser crítico, ao mesmo tempo ambíguo sobre a questão da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, né? Acho que as cenas com as participações especiais, tanto, não vou falar quem eles fazem, mas tanto do Casey Affleck quanto do Gary Oldman, explicitam bem isso. Ele consegue ser isso, ao mesmo tempo ele não poupa o personagem, ele consegue registrar um momento histórico, mas também, assim, deixar livre para o público pensar, fazer o próprio juízo sobre quem é aquela pessoa e tentando no mundinho daquela pessoa pela cabeça dela, assim, pelo que aconteceu com ela e pelo peso emocional que aquilo trouxe para ela, que é um peso acumulado de uma vida inteira, assim, que basicamente eu ia falar que explodiu naquele momento, mas talvez nunca tenha explodido, e talvez esse seja o problema, né? Que aquilo nunca tenha explodido de fato, assim, aquele homem ficou acumulando várias explosões dentro dele, né? Acho que o filme fala muito disso, né? Exato, e a forma dele fala sobre isso. É um filme, se você Exato. for olhar, que tem uma. Para mim, ele todo é trabalhado em cima do micro e do macro, né? Nas partes que envolvem o Oppenheimer e a destruição, porque ele tem esses closes muito intensos do Cillian Murphy, que está realmente muito, muito bem, que expressa muito bem no olhar dele essa paranoia crescente, essa sensação de que ele está implodindo, né, junto com o que ele criou. E ao mesmo tempo ele tem aquelas paisagens do deserto que são, enfim, belíssimas e ao mesmo tempo ameaçadoras, porque você sabe o que é que vai acontecer ali, enfim. Então é um filme sobre esses homens dentro de salas conversando sobre toda essa questão aí burocrática que envolve as decisões da guerra, e ao mesmo tempo você tem esse grande evento, essa grande detonação que é filmada de uma forma assim gigantesca. Ele não esconde o apelo de espetáculo que isso tem. Eu acho que é importante que isso fique claro. Sim. Essencialmente, e eu não falo mal disso como um problema, porque cinema sempre vai ser espetáculo. E ele é um cineasta de espetáculo, né? E tem grandes cineastas de Sim, espetáculo, né? Desde sempre, né? Assim, ele é ele é focado dessa, nisso. ele é dessa linha, né? Ele Ele é quer dessa fazer. linha. E eu acho que isso funciona muito bem nesse filme, que o espetáculo é acompanhado de uma construção. Não é só tom, não é só escala. Porque eu acho que às vezes o cinema não cai nesse problema. Isso é muito tom, isso é muito escala para chegar no espetáculo. Não, aqui o espetáculo é acompanhado de várias outras coisas. Tanto de coisas para a construção, para a gente entrar e se conectar com o personagem, quanto questões de cena mesmo, sabe? As cores quentes que berram mesmo, assim, essa coisa quase de uma de uma construção visual, assim, plástica barroca que o filme tem, né? Essa cena dos exércitos, você falou, assim, me lembraram até citações a faroeste, sabe? Assim, que o filme tem aqueles cavalos, sabe? O pessoal em cima dos cavalos. Uma coisa que eu gosto muito do filme é que tanto ele vai experimentando sempre em forma para expor a mente desse homem, ganhando áreas até surrealistas, assim, e como ele lida com a mente desse homem, o que eu nunca esperei no filme do Nolan. Ele vai mudando de gênero também, né? Ele é uma cinebiografia, que na verdade é um estudo de personagem, ele também é um thriller político, ele também é um filme de julgamento, e tudo vai mudando e se conversando dentro disso. Eu acho que o fotógrafo desse filme com o Rotman, assim, é um cara que se casou totalmente com o Nolan. Eu acho ele um dos melhores fotógrafos, assim, da atualidade, Ele sabe? fez a fotografia do Nope, que No é Nope, brilhante. o Ad Astra, que também é um grande trabalho de fotografia. Também. Ele é um grande fotógrafo, sabe? E eu acho que ele conseguiu entender as sensibilidades do Nolan, sabe? Assim, acho que a cena do teste é um grande exemplo disso, sabe? Aquela luz branca que vem, os closes daquela cena, e todo o trabalho de som que vem acompanhado disso, do silêncio até o ruído, sabe? Os tempos certos daquela cena, sabe? Eu acho tudo muito foda, assim. Eu acho que o filme, de vez em quando, ele esbarra em algumas norices que tem, assim. Uma coisa que eu não gosto do filme, por exemplo, é aquele diálogo que o personagem de Murphy fala assim para outro personagem: será que alguém vai contar essa história, sabe? Assim, eu achei isso Sim. meio, porra, pra que isso, gente? Assim, mas sabe, é uma coisa tão pequena
E tão junto de outras coisas que são tão extraordinárias também que não faz diferença. O que eu acho que é ruim do filme, apesar de isso não ter apequenado o filme pra mim, mas eu vejo como um defeito do filme, que é uma coisa que o Nolan não superou ainda, são as personagens femininas, assim. Que aí eu acho ruim, horrível mesmo, assim, sabe? Tanto a Emily Blunt, pra mim, ela tá resumida em fazer a esposa sofredora, sabe? Assim, é a esposa comunista sofredora que bebe, que é alcoólatra, sabe? E acho que tudo isso cai numa dramaticidade muito forçada e piegas, que aí são os momentos realmente do Nolan que ele quer emocionar e não consegue, apesar de eu gostar muito da última cena dela no julgamento, como ela dá aquela virada do julgamento, sabe? Só pela expressão dela, acho muito boa. E a Florence Pugh acho que vai ser uma negação, assim, acho horrível a personagem dela, sabe? Assim, A horrorosa. gente chegou no elefante na sala, né? É. Demorou para chegar. Eu lá atrás falei que tinha umas coisas que ele não conseguiu superar nem aqui. E talvez, eu comentei isso, inclusive, assim que eu assisti ao filme, que apesar de eu gostar demais do Oppenheimer, apesar de eu achar o melhor filme dele até o momento, o filme que mais cresceu comigo desde que eu assisti, realmente o trato das personagens femininas, sobretudo da Florence Pugh, talvez o pior de toda a filmografia dele, justamente porque você está em volta de tanta coisa importante acontecendo e a personagem é quase como uma nota de rodapé do tipo, a gente tem que falar que ele teve uma relação com o comunismo e com essa amante, e foi uma relação de muita paixão, mas paixão ficou na teoria completamente, porque tem uma cena de sexo aqui que é completamente mecânica, que é completamente Travada. para existir, assim, tipo, É. tem que ter, como é que você imaginaria o Nolan filmando uma cena de sexo? Precisamente isso, assim, essa cena. E a Emily Blunt, ainda que ela tenha mais espaço no filme, lógico, ela vai crescendo em participação do meio para o fim, eu acho que é um problema tanto da sensibilidade dele para dirigir personagem feminina, quanto de roteiro também, porque ela, no final, vai ter uma importância, vai ter um peso que o filme não construiu até ali. Não, não Inclusive, tem uma hora que consegue. ela chega e fala para o Cillian Murphy algo como a gente já superou muita coisa juntos, a gente vai superar isso daqui também. Eu falei, o que eles dois superaram juntos que eu não vi? Eu sei que eles superaram muita coisa, né, da história dele, mas deles dois como casal, a gente só vê coisas pontuadas. Ela Assim. parece uma personagem protocolar, né? E eu sinto que o Nolan se sente muito mais à vontade com os outros personagens do filme, tipo o Matt Damon, ou aqueles companheiros do Strauss, os cientistas que acompanham o Cillian Murphy o Cillian Murphy em toda a trajetória dele, sabe assim? Eu sinto que ele se sente muito mais confortável nessas interações. Quando tem as interações femininas, ele se sente, parece falso, e ele esbarra para construir essas mulheres e construir uma emoção em prol dessas mulheres, ele cai em coisas que são muito assim, asquerosas mesmo, assim, como ele desenvolve essas personagens femininas. Porque eu acho que o Nolan, ele segue bem uma linha, sabe, de vários autores fazem isso, sabe, de falar de homens sombrios e atormentados, sabe? Vários autores do cinema fazem isso e tal, assim. E o Nolan, eu acho que a questão dele é tratar dos cérebros desse homem, sabe, assim. Ele não quer falar desses homens, ele quer falar da mente dele, do cérebro dele. Eu revi vários filmes dele para ver Oppenheimer, que mostra que apesar de eu ter questões do cinema dele, o cinema dele me interessa mais do que me interessa o cinema de vários outros diretores, que eu não falei isso com vários diretores, sabe? Então, eu acho que o Nolan, eu percebo isso desde o Following, que você citou, essa questão dele falar dos cérebros de homens atormentados, sabe assim? Eu acho que vários diretores têm isso de estarem muito mais fascinados por personagens masculinos do que femininos, sabe? O próprio Michael Mann que eu citei tem isso, o Scorsese tem isso, sabe? Inclusive, esse filme lembrou muito O Aviador do Scorsese, sabe? Assim, de como ele vai lidando com a questão da vida de um homem famoso, a história de um homem famoso, Um grande projeto, né? de um grande projeto e de várias outras figuras que aparecem, que vão se somando, e são figuras conhecidas, são caras conhecidas, que vão se somando a isso para criar um universo desse homem transtornado, sabe? Eu acho que o Scorsese tem isso, o Michael Mann tem isso, vários diretores cérebros do cinema tem isso, sabe? As personagens do cinema desses caras podem não brigar e podem esbarrar em estereótipos, mas elas são personagens que são minimamente funcionais e que têm seus momentos, assim, sabe? Assim, tem momentos que saem disso. O Nolan, eu acho que tá muito preso, assim, sabe? Assim, eu acho que ele ainda é muito travado nisso, sabe? Porque Eu a acho que é palavra isso, é se ele é travado, e aí no travado. caso do Scorsese e do Michael Mann, eles têm esse foco nos personagens masculinos quebrados, mas como eu falei mais cedo, eles têm caracterizações muito boas. O Scorsese caracteriza muito bem esses homens, então você sente o peso deles, você sente essa raiva, essa brutalidade. O cinema do Nolan é um cinema muito limpo também. Assim. Então, ele não tem essa. O Oppenheimer foi o primeiro filme dele que pegou classificação R nos Estados Unidos, acho que desde o Amnésia, ou do Insônia, não sei. Mas mesmo o Insônia e o Amnésia também não são filmes que lidam com essa brutalidade masculina
masculina, ou que se imagina que seja uma brutalidade masculina, essa coisa mais Uhum. estereotipada. Ele não lida muito com isso, é tudo meio mecânico. Então ele trabalha com personagens que tem essas questões ambíguas, mas essa ambiguidade não está ali. Eu falei A Origem. A Origem é isso, é um filme que tem essa coisa de um filme de quase, é um filme de assalto, né? Então ele tem essa coisa Michael Mann de assalto, mas ele se passa nesse universo dos sonhos, só que ele não lida nem a parte de assalto, a parte desses caras aí fazendo esse negócio, não tem, vamos dizer, não tem tempero suficiente, esses personagens não parecem pessoas suficientes, e a parte existencialista não tem abertura ao desconhecido suficiente. E no caso do Oppenheimer, os homens são quebrados de maneira... Eu acho que a direção de ator realmente ela é forte, é a melhor direção de ator da carreira dele, porque o Cavaleiro das Trevas, eu para mim, considero que o Heath Ledger meio que é uma coisa à parte do filme. Assim. Ele tomou o filme, né? Ele tomou o filme, né? E todos os momentos do filme em que ele não está presente, o filme cai. Assim, ele não tem mesmo... Né? E aqui no Oppenheimer não, é uma direção muito mais homogênea na qualidade dela, desses personagens masculinos, e até aquele ator que eu nunca sei pronunciar o nome, que é o Han Solo, Albert, tem um sobrenome esquisito. Walden alguma coisa, vou botar o nome dele aqui. Pronto, vai aparecer aí o Han Solo, que aqui tem uma participação importante, é até uma participação maior do que a de vários outros atores oscarizados, e assim... Eu não sinto essa trava aqui, nessa coisa, nele, no Downey Jr., nessa conversa. Eu acho tudo muito fluido, sabe? Porque se presta muito a essa questão mais desses diálogos e do que eles representam na prática ali e tudo mais. Então, eu acho que ele consegue conciliar muito melhor isso nesse filme do que em qualquer outro filme dele, mas realmente as personagens femininas são um problema. Também acho que isso não afeta o todo tanto assim, porque ele não foca tanto nisso. Não é como se fosse assim, o Nolan está desesperado para fazer um filme sobre mulheres, né? Não. Mas é um problema. Acho assim, os momentos que tem, eu acho muito ruins, mas eles são momentos muito espaçados ainda na narrativa, até porque é um filme muito grande, né? E não é a intenção dele, assim, sabe? Por isso me parece uma coisa até meio protocolar da parte dele, sabe? Assim, mas eu acho que me soa assim, sabe? Assim, e eu acho que ele consegue, assim, e também tem um fato também que eu acho que ajuda o filme também, é que eu acho que isso é uma coisa boa, que o próprio Oppenheimer tem uma relação distante com as mulheres que ele se envolve, assim. A relação dele com as mulheres que ele se envolve são baseadas em sexo, assim, e é o sexo pelo sexo, ou então, você é minha esposa e é isso. E tem uma relação distante das pessoas mesmo, né, assim, e é um cara visto como um cara com várias falhas de caráter, assim, com várias questões, assim, que tem o lado dele, que é um lado de fragilidade, que o filme vê também, sim, mas também tem o lado dele de várias falhas. Eu acho que isso ajuda o filme, sabe? Ele tem a soberba de um cientista, né? A soberba de um físico também. Tanto é que tem aquela cena que ele tá usando o uniforme militar e o outro cara... Nossa, que ridículo isso. Por que você tá usando o uniforme militar? E ele tem toda uma arrogância, sabe? Nossa... Olha para mim, eu tô usando o uniforme militar, eu tô fazendo uma coisa muito importante, né? Depois o peso que ele muda totalmente de ideia sobre o que ele fez, né? Sobre o que aquilo causou para ele, né? Politicamente, ele é um cara com contraditório, né? Assim, ele é um cara que tem simpatia pela esquerda, mas não é um cara comunista também, né? Ele vê vários lados de ele era judeu, né? É importante a gente Era lembrar. judeu, assim, exatamente. Era judeu, isso foi uma das coisas que motivou ele a fazer a bomba e tudo isso, sabe? Então, ele é um poço de contradições, de entendimentos e de não entendimentos entre ele mesmo, sabe? Assim, eu acho que eu acho que o filme tá tão ligado a isso, ajuda muito o filme, assim, sabe? E faz com que esses problemas não pesem, sabe? Assim, se apequenem dentro de tudo que o filme tem de bom a oferecer, sabe? Assim, e como você falou, o cinema tá incrível, né? Acho que não só o rosto dele, mas toda a interpretação de corpo dele no filme é muito precisa. Como ele realmente... Eu acho que quem é um ator, que realmente é um entendimento muito forte de diretor e ator. Porque ele consegue resumir o cinema do Nolan, sabe, assim, na atuação dele, sabe, assim. Acho que é um ator que consegue entender o cinema do Nolan, assim, como pouco, sabe, assim. Eu acho que para isso ele precisou passar por várias interpretações bem qualquer coisa, né? Porque o Dunkirk, ele é literalmente um cara que tá em pânico. O primeiro Batman, ele também faz lá um personagem que em boa parte do filme tá com, né, enfim, não tá com um rosto visível. No caso da Origem também ele é qualquer coisa, e ele teve essas pequenas participações que para mim não tem nenhum significado verdadeiro assim no cinema do Nolan, mas que agora é como se ele tivesse acumulado tudo isso e trouxe acumulado tudo e sido promovido, né, assim, né? Inclusive, cara, eu acho que o uso que ele faz desses atores, assim, que, assim, podia ser muito distrativo, né, esses atores famosos no filme, né? Mas todos são muito bem caracterizados para dizer exatamente
parece que cada ator que a música aparece marca um tempo específico do filme, sabe? Isso que eu acho muito foda. Porque, por exemplo, a participação especial do Gary Oldman parece um filme de terror, quase, assustador aquilo, sabe? Como aquilo é filmado, de como aquilo é falado, o gesto dele, sabe? Ele oferecer aquele lenço branco, depois daquela fala pro Oppenheimer, sabe? Fabulosa Assim, essa cena, fabulosa. é incrível, sabe? Assim, então eu acho que cada momento, o próprio Casey Affleck e tal, assim, né? Cada momento que um ator, o Kenneth Branagh, cada momento que um ator desse aparece no filme diz algo muito É próprio mesmo, o Kenneth sobre o Branagh tá filme. no filme no começo, eu É, tinha esquecido totalmente. o Kenneth Branagh tá virando meio que o novo Michael Caine, né? Que ele já tá no Dunkirk, que tava no Tenet também, né? Ele tá meio que virando um novo Michael Caine nesse quesito, né? Então eu acho que o filme sabe muito bem o que ele quer e onde ele quer, né? Não, E e eu o Tom vejo... Conte fazendo o Einstein é altamente bem É, escalado, assim, tá sensacional. maravilhoso. Sensacional, sensacional, sensacional. E fazia tempo, assim, a gente já falou um pouco do Downey Jr., né? Mas você vê um ator que é talentoso, mas que estava há anos no piloto automático, você vê ele atuando mesmo, assim, nesses pequenos gestos, até ele surgir, eu fiquei muito maravilhado com a atuação dele. Já estão falando dele para ator coadjuvante e tal, eu acho mega merecido, assim, sabe? Mega Assim, merecido. eu acho que ele é o nome coadjuvante do elenco, assim, Matt Damon tá bem e tal, assim, mas acho que ele é o cara, realmente, o coadjuvante que ocupa, assim, até porque ele tem uma segunda narrativa secundária toda dedicada a ele, assim, eu acho que ele realmente, assim, e acho que tem essa coisa que o Nolan pega muito em cima do Michael Mann também, de sempre falar de uma dualidade entre dois homens, né? Ele fez isso no Coringa e no Batman, ele fez isso no Grande Truque, e aqui ele faz isso novamente, né? Assim, até no Tenet, você pode ver no John David Washington, no Robert Pattinson, né? E Sim. aqui ele faz novamente, e dessa vez ele realmente consegue desenvolver assim o relacionamento do Downey Jr. com o Cillian Murphy, assim, mostrando realmente o ponto de vista de um personagem para o outro, assim, e do ponto de vista que o personagem do Robert Downey imagina que o Cillian Murphy tem dele, né? Que pode ser verdadeiro ou não, sabe? Assim, acho que o filme deixar essa ambiguidade é muito boa também. Ele é o nêmesis do personagem principal e isso eu acho que é construído ao longo do filme de uma forma que é tudo em função dessa informação, dessas coisas que são ditas lá no terceiro ato, mas não, ao mesmo tempo o filme não se vale dessa informação para funcionar, assim, não é tipo assim, pegamos você. Eu acho que existe toda essa construção que está muito na cara, assim, o filme inteiro eu já estava me preparando para aquelas coisas que são Também, explicadas super. ali, o que não é para mim, repito, não é um problema, porque eu acho que isso é construído de uma maneira bem na cara mesmo, bem direta, assim como outras informações que são trazidas pelo filme. Mas eu acho que é um trabalho excelente do Downey Jr., porque ele se desvencilha completamente de qualquer um dos personagens que ele interpretou recentemente. Está muito, muito bem caracterizado. As cenas em que ele tem frustrações ou que ele demonstra um pouco mais de emoção, elas me soam muito verdadeiras, assim. Me surpreendeu muito vendo aquilo naquele meio de preto e branco, naquela burocracia toda, ver o Downey Jr. se colocar. Eu também acho que se ele for indicado ao Oscar de coadjuvante, vai ser. Ele tem grande chance de vencer, assim. Acho mesmo. Não, com certeza, com certeza. E até um papel diferente de outros grandes papéis da carreira dele, né? Tipo, você pensa ele no Zodíaco, no Chaplin, no Trovão Tropical, assim, Kiss Kiss Bang Bang, né? Eu acho que ele nunca tinha feito uma atuação desse tipo, né? Que o controle e que a fúria estão dialogando entre si, que você tem um controle muito, muito forte, assim, uma coisa até austera de como é aquele homem, sabe? Até você realmente ver quem é aquele homem, sabe? Assim, eu sei os piores sentimentos que ele guardou para si, que foram se acumulando, e se acumulando, se acumulando conforme o tempo, sabe? Assim, então acho que realmente é muito forte. Você, André, você também fala muito de Oscar, assim, só pra gente ir terminando. Você acha que o filme chega forte aí na temporada de premiação? Assim, porque eu acho que ele vai chegar, assim, fortíssimo. Assim. Olha, sinceramente, eu vou dizer uma coisa, independente do quanto eu gosto do filme, eu gostei muito dele, eu acho que não faz sentido nenhum ele não chegar forte no Oscar. Acho que ele representa uma coisa, eu acho que isso vai ser muito discutido mais adiante, mas ele representa uma esperança muito grande para a indústria do ponto de vista desse cinema de adulto, desse cinema adulto de grande Sim. porte, como a gente tem falado, porque Hollywood está em crise por N razões, a gente não vai aqui se debruçar sobre elas, mas a coisa está muito complicada depois da pandemia, agora com a questão da greve dos atores, dos roteiristas, então é uma situação que está afetando blockbusters de grande porte, filmes de marca, The Flash, Indiana Jones, tudo flopando aí um atrás do outro, e aí você tem um filme de 3 horas de duração altamente sério, sobre um tema pesado, que não tem nenhum tipo de senso de humor, nem é para ter, nem lida com isso de qualquer maneira que seja,
E esse filme estreia junto com outro filme que é o Barbie, que não tem nada a ver, e se beneficia disso ao mesmo tempo que atrai o seu próprio público, independente de ser por conta do fenômeno Barbenheimer ou não, e eu acho que é muito também por conta do fenômeno. É um grande sucesso já desde agora. A gente está gravando esse vídeo no momento que o filme fez mais de 200 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Assim. Então, você tem... Ano passado... E o boca a boca do filme está muito positivo também, né? Assim, né? Tem muito positivo. É um filme que teve nota A no CinemaScore, que o público comprou de modo geral. Deve ter aí o que eles chamam de lags, né? Quer dizer, semana após semana ele deve ter quedas pequenas, porque quando tem boca a boca positivo isso acontece. Então eu acho que a gente tem tudo para ter uma temporada com Oppenheimer presente. Eu acho que filme, direção, roteiro adaptado, categorias técnicas. Acredito que o adiamento, comentei isso ontem no Twitter, o adiamento do Duna, parte 2, que está muito previsto para acontecer, vai tirar uma competição grande do Oppenheimer, que Duna é sempre favorito em categorias técnicas, e o Oppenheimer deve chegar nas cabeças aí para som, fotografia, merecido, merecidíssimo. Com certeza. E eu acho que é isso, o Oscar representa, é o prêmio da indústria que tem que representar o que a indústria faz de melhor, assim, o que a indústria faz de mais importante, no sentido de se comunicar com o público, e Oppenheimer é tudo isso, é ao mesmo tempo um grande filme de prestígio, um grande espetáculo de cinema, um filme que tem essa importância histórica, mas que ao mesmo tempo tem essa liberdade, e antes de tudo, é também uma forma da academia, no momento certo, se redimir com o Nolan, porque é um diretor que tem essa importância há tanto tempo, que foi indicado acho que uma vez só pelo Dunkirk. Tem, né? E ele é um diretor que fez a mudança também, pô, assim, da academia com o Dark Knight sendo esnobado, né? De aumentar o número de concorrentes, né? Assim, no Oscar de 2008, que foi aquele escândalo todo. Não, como que o Dark Knight não foi indicado? Foram 5 indicados a melhor filme, né? Depois passaram a ser 10. 5 indicados, aí indicaram os filmes que todo mundo achou, e eu concordo que são filmes inexpressivos, né? Assim, né? E aí gerou o que gerou. Então, ele é um diretor. Acho que o Nolan, assim, assim, incontestável. Pra mim, eu acho que um dia ele vai ganhar o Oscar, um pouco Oppenheimer vai ser com outro filme, assim, sabe? Assim, ele vai ser premiado, porque eu acho que é isso. Eu acho que ele ocupa esse papel no mercado que eu acho que o Spielberg ocupava, sabe, assim, de ser realmente esse autor do cinema blockbuster, um cara que consegue fazer um filme do jeito que ele quiser ainda, sabe assim? E tem retorno. E ter retorno, exatamente. Ter retorno e conseguir retorno, conseguir ser um nome que é reconhecido. Tanto é que, cara, assim, no final do Oppenheimer, na minha sessão, o pessoal aplaudiu e não sei o quê. O pessoal ficou muito imerso e cinematograficamente o filme é muito imersivo. E é uma coisa que também acho que não falam muito do Nolan. E eu percebi vendo assim, a filmografia dele, que não costumam tratar ele, sabe, como trata. Acho que ele até por ele ser um cara muito introspectivo, ele não fala muito disso, mas não costumam tratar ele como se trata um Tarantino, como, sabe, que é também um diretor reconhecível, um diretor que conversa com o grande público e também conversa com o público cinéfilo, assim como o Nolan, tal, assim, não trata ele como um diretor cinéfilo, mas eu vejo que o Nolan, no cinema dele, ele é um diretor bem cinéfilo, no quesito que ele sempre está citando vários outros diretores, né? Você falou do Kubrick, assim, eu vejo também uma vontade pensada dele ocupar esse papel que o Spielberg ocupava na indústria. Eu não sei se você viu aquela série documental da Warner, mas ele fala muito mesmo que ele quer ter uma relação com o estúdio, que o Clint Eastwood conseguiu ter com a Warner, né? Eu acho que se não fosse a briga dele com o Tenet, a briga dele pela HBO Max, com a nova gestão da Warner, assim, ele teria continuado lá para sempre, assim, né? E é curioso, né? Que o filme dele acabou se juntando justamente e tendo um contraste e junção ao mesmo tempo com Barbie, que é o grande sucesso do ano, o grande sucesso da Warner, né? Assim, né? E é engraçado, né, que no Brasil a Universal é distribuída agora pela Warner, né? Assim, então, a Warner distribui os filmes da Universal no Brasil desse ano. Exatamente. Então é curioso ver isso, né? Assim, mas você vê traços, sei lá, do Ridley Scott, do cinema dele, que é outro diretor que ele gosta muito, Michael Mann nem se fala, né? Acho que é a coisa mais recorrente no cinema dele, Kubrick, né? Nesse filme, eu acho que muita gente está comparando essa coisa sensorial que o filme tem, desse sonho febril, dessas imagens se acumulando, né? Eu vejo uma coisa muito... O Terence Malick também, principalmente nesse filme, tipo, O Novo Mundo, né? Assim, eu sinto muito que tem isso no filme, né? Então, ele é um diretor que realmente os filmes dele, gostando ou não, isso sendo bem articulado ou não, os filmes dele exalam cinema, ao mesmo tempo que não vira uma coisa, a referência pela referência. Eu vejo que o Nolan tem um estilo próprio, que eu acho que alguns filmes são mais maturados, outros não. Para mim, o Oppenheimer está muito maturado nesse sentido, né? Eu acho bom
eu acho excelente o sucesso que ele tá fazendo, porque realmente é um recado. Eu acho que ele e Barbie, por mais diferentes que sejam, os dois filmes dão um mesmo recado, sabe? Blockbusters que tem uma personalidade própria e tem a personalidade própria de um autor. Acho que, gostando disso ou não, tanto Oppenheimer quanto Barbie tem isso, sabe? São filmes que você tem uma personalidade própria definida, sabe? Assim, eles fazem isso bem ou não, sabe? São filmes de personalidade, sabe? São grandes orçamentos, com grande escala, grandes espetáculos com personalidade, sabe? Não, e é isso, além de eles mostrarem que tanto um como o outro tem espaço no cinema, quer dizer, existe espaço ainda para um filme super colorido como Barbie, que tem essa. Existe espaço e tem que haver cada vez mais espaço para diretoras mulheres, para elencos femininos, existe esse espaço e existe também espaço para filmes sérios de 3 horas de duração sobre biografia. Então, assim, o fato deles dois terem feito sucesso um recado muito grande para a indústria, e eu acho que isso tem que ser reconhecido no Oscar. Tanto Barbie como Oppenheimer têm que ser indicados a melhor filme. Dúvida, sem dúvida. Eu digo isso todos os anos e eu vou repetir aqui, é que o Oscar de melhor filme, o Oscar de modo geral, não tem que necessariamente refletir a minha lista de favoritos, porque nunca vai refletir. A nossa refletir. preferência, total. Né? O Oscar ele tem que refletir aquilo que faz. Eu não gosto nem um pouco do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas eu comentei muito como a lista do Oscar não faria sentido no ano passado sem o Tudo em Todo Lugar, porque ele foi o grande fenômeno de redes sociais do ano, ele foi o grande filme original que mobilizou o público, né, boa parte do cinema, que fez uma bilheteria grande. Quer dizer, aquela história, se Tudo em Todo Lugar não é indicado, quando com todo o sucesso que ele teve de crítica e de bilheteria, quando é que um filme nonsense despirocado como aquele vai ser indicado? Eu lembro quando Corra também, alguns amigos meus na época, hoje eles já sentem até vergonha de falar isso, que virou clássico, mas não gostaram muito do Corra. E aí, na época, eu falei, olha, não interessa quanto você gostou do Corra ou não, mas o filme de terror, acho que 6 na história inteira foram indicados a melhor filme com ele. Quando é que um filme de terror vai ser indicado a melhor filme se esse que faz esse sucesso todo não é indicado? Então, eu acho que o Oscar, a Academia, se ela tem alguma relevância, isso, de alguma forma fazer dar esse espaço e eles celebrarem o que eles fazem de melhor, não ficar buscando prestígio, que é uma contradição bizarra, ficar buscando prestígio em produções que eles acham que são importantes por serem ou estrangeiras ou, sei lá, um Triângulo da Tristeza da Vida, que é indicado meio que para eles dizerem que eles têm consciência social de algum tipo, etc. Social, com certeza. Não, eu acho que as pessoas têm que também se parar um pouco, né? Saber o que é o nosso gosto, além do nosso gosto, o que é a nossa opinião pessoal sobre os filmes, né? Que é uma coisa que existe, que é importante, que a gente faz o nosso trabalho, e também o que é o Oscar, que é um prêmio de mercado, né? Também, não é um prêmio de validação artística, até porque isso é impossível de ter e não teria se fosse o Oscar, sabe assim? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estamos sabe? discutindo Palma de Ouro, estamos discutindo o Oscar. Então, assim... exatamente. E a própria Palma de Ouro você pode questionar também um monte de coisa, né? Então, né? Sempre, né? Então acho que é muito disso, sabe? Assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa. Eu concordo totalmente com você. E já indo pro final, queria te perguntar, André, a sua nota do Oppenheimer, qual é? Assim? Eu dei no Letterboxd 4 estrelas para o filme, que seria se nota numérica seria nota 8, não sei. Gosto muito do filme, gostei muito. Perfeito. Ó, eu vou ser um pouco mais que você, por mais que tenha esses problemas que a gente falou. Assim, eu acho que assim, quanto mais eu penso no filme, mais eu gosto nele. Assim, sabe? Mas eu realmente é um filme que me fiquei pensando nele. Achei um filme muito rico. Ele é rico tanto em questão formal, eu acho, assim, sabe? E questões que, assim, não vão ficar só pro espetáculo de cinema, eu acho. Questões formais de construção de cena mesmo, de construção de imagem, sabe? Assim, como eu nunca vi no cinema do Nolan. Sabe assim, ele se abrindo realmente para abraçar um caos mesmo, assim, sabe, um caos que faz bem pro filme, assim, sabe, e que não nega o estilo dele ao mesmo tempo, sabe, e além dele ser fascinante formalmente, ele também é fascinante em questão de como ele vê aquele personagem, como ele fala daquele personagem, e acho que tudo que é bom no filme é tão bom e é tão extraordinário mesmo, assim, que os efeitos do filme que a gente falou, para mim, são pequenos e nulos, sabe assim? E eu, pessoalmente, eu não acredito que um filme para ter nota máxima precisa ser um filme perfeito. Eu acho que a nota máxima, ao meu ver, a intensidade que o filme conversa com a gente, sabe? Então, por causa disso, eu vou dar um 5 para ele, um 10, assim, porque é um filme, realmente, para mim, é um dos melhores filmes do ano. E talvez, de cinema americano, o melhor filme do ano para mim, assim, sabe? Assim, tá lá com John Wick, 4, esses filmes, sabe? Porque eu acho ele realmente fora da curva, assim, acho que o Nolan realmente, ele é um diretor que agora, assim, por mais que eu ainda veja problemas nele, ele é um diretor que me interessa mais do que me interessava antes, assim, eu acho que ele tem chance de fazer filmes ainda melhores, assim, filmes muito bons também, sabe, que eu vejo realmente que o Oppenheimer é um ponto
é um ponto, é um antes e depois no cinema dele, sabe assim? Eu acho que realmente é um filme que leva ele para outro lugar, que faz ele crescer como artista. E eu acho também que uma coisa que pode falar, assim, nem você é fã do Nolan, nem eu sou fã do Nolan, mas acho que isso é bom porque mostra que, cara, a gente como crítico não pode ter uma opinião pré-determinada dos diretores Isso. e dos artistas, sabe? Você não pode ser um clubismo também, assim. É lógico, eu até fiz um tweet sobre isso, é natural que um autor que a gente já gosta faça filmes consecutivos que a gente goste deles, assim, Lógico. e um autor que a gente não gosta, que tem coisas recorrentes que a gente não gosta, faça filmes recorrentes que a gente não gosta, sabe? Assim, isso é normal. Mas o cinema sempre está aberto para a gente se surpreender com um diretor que a gente não gosta, que a gente não é fã, que a gente é irregular, assim, e também se decepcionar com um diretor que a gente gosta muito, assim, o que a gente ama, sabe? Assim, tem diretores que eu amo que tem filmes que eu acho ruins, tem diretores que eu não gosto, tem filmes que eu acho grandes filmes, sabe? Assim, Tem um então, vídeo aqui no canal que você fala sobre isso com o Vitor, né? exata, com o Vitor, sensacional, sensacional. Então, acho que é isso, sabe assim, porque o pessoal, mas vocês, críticos, já vão pro filme desgostar ou não gostar. Eu acho que o Oppenheimer é um grande exemplo disso, sabe assim. Eu fui pro filme, assim, eu vou sempre aberto pro filme me surpreender, mas eu fui sem expectativa nenhuma. E eu amei o filme, assim. Eu, inclusive, gosto mais dele do que eu gostei do Barbie, que é um filme que é um filme de uma diretora que é a Greta Gerwig, que eu gosto mais dela do que eu gosto do Nolan. Assim, eu fui com uma expectativa pro Barbie. Assim, eu gostei muito do Barbie, acho um filme muito bom, assim, também Também. quanto mais eu penso nele, mais eu simpatizo com o filme e tal, não sei o quê, mas eu acho o Oppenheimer, assim, é um filme que eu acho muito mais rico do que o Barbie, que é um diretor que eu gosto menos que a Greta, sabe? Então não é uma regra fechada, sabe? Não, lógico, acho que é muito importante isso que você falou, porque às vezes eu observo que tem gente que acaba caindo num autorismo meio cego, do tipo, é É. importante a gente ter nossas preferências de diretor, lógico, a gente Exas, né? vibra, E né? questionamentos também, é brutal. Tem diretores que interessam mais a gente do que outros, diretores e diretoras, isso é normal e tudo mais. Agora, o problema eu acho que a gente buscar sempre os mesmos apelos nos filmes. Eu acho que o É, problema é meio exatamente. esse. Mas eu vou É, assistir o filme do Nolan, assim, eu acho que tenta ver o que é aquilo. Acho que se não gostar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acho que é importante você sempre tentar buscar um apelo dentro do que aquele filme está se propondo. é, E se a proposta é total. ser grandiloquente, grandioso, gigantesco e se funciona dentro disso, como para mim funciona aqui, eu acho que é muito válido. Então, eu gostei muito também e me surpreendi. Estou bem curioso para saber o que é que o Nolan vai fazer daqui em diante. É um daqueles filmes que você fica nessa expectativa, assim, você não consegue pensar em outras direções, porque ele já foi para tantas direções do gigantismo que eu fico. E ele é um diretor que me parece tão pouco disposto a essa altura do campeonato a fazer filmes menores que eu fico Acho que curioso, jamais, jamais, sabe? eu acho que jamais ele volta, assim, a fazer Porque se filme. você pega, por exemplo, a filmografia do Fincher, o Fincher teve uma época que ele fazia um filme grandão e um filme menor, Sim, assim. sim, Então sim, você sim. tem um Vidas em Jogo e um Quarto do Pânico ali, que parece que são filmes muito bons, mas que você vê que eles são exercícios de gênero bem mais honestos e mais objetivos do que outros que ele fez, entre outros. E o Nolan, assim, desde que ele acabou a trilogia do Batman, ele só quer crescer, 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 crescer. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, só me dá curiosidade para saber É. o que ele vai fazer depois desse daqui. O caminho que ele vai, né? Eu só um adendo que eu achei sensacional que você falou do autorismo cego, porque eu acho que isso é um grande problema do autorismo, que eu me considero um crítico autorista, mas eu acho que o mal das pessoas que seguem o autorismo é justamente esse, sabe? Assim, ver isso como uma regra, ou como uma coisa cega, né? Você vê um diretor e quer que o diretor seja o que o diretor não é, né? Vira essa coisa, tipo assim, você fala mal do Nolan, porque o Nolan é pretencioso, como se ser pretencioso fosse um defeito. Não, ser pretencioso, vários diretores são maravilhosos, sabe? Isso não é um defeito, sabe assim? Ou você quer que o Nolan seja um diretor menos racionalizado, sabe? Ou quer que o Nolan seja um diretor mais, não sei, o Tero diz, sabe? Um diretor mais emocional no sentido dele ser um Douglas Sirk da vida, vamos dizer assim. Sabe assim, você quer que o Nolan seja. Água e óleo aí. Exatamente. Ou você quer que o Nolan seja um diretor mais doce, mais sutil nesse sentido. Não, você tem que avaliar o cara pelo que o cara faz de bom dentro do que ele é, sabe? E dentro do que ele tem essas questões, e tem essas coisas boas, essas coisas ruins que a gente citou aqui, sabe? Essas coisas truncadas, essas coisas mais interessantes que ele tem, né? Mas não você querer que o Nolan seja o Shyamalan, por exemplo, que é o cara que bota muito pra contrapor ele, sabe? Assim, o Shyamalan,
o Nolan é o Nolan, sabe? Assim, o Shyamalan pode ser bom dentro do que o Shyamalan é, e pode interessar mais dentro do que ele é, e o Nolan pode ser bom e interessar mais dentro do que ele é, sabe? Eu não queria que um seja o outro para um ser bom e outro ser ruim. Acho que um pode ser bom e outro pode ser ruim por outras questões e outros motivos, né? E essa coisa também, né? Eu acho que a principal crítica que eu faço é essa coisa da pessoa, a pessoa se impedir ao fato dela gostar de um filme do Nolan. Sabe assim, sabe? Ah, porque o Nolan eu não vou gostar, sabe? Porque tal outro diretor eu não vou gostar, sabe? Isso que é ruim, sabe? Assim, é isso aí, você tem que estar aberto para gostar de um filme de um diretor que não te interessa, sabe? Porque eu acho que ao mesmo tempo que a obra, que o autorismo é vital e que é bom a gente ver toda uma filmografia, né, nessa questão do autor, também é vital você ver que a obra funciona também na questão individual, né? Assim, né? E tem todo Claro. aquele papo também, né? Ah, nem todo autor também vai ser um grande diretor, e nem todo bom diretor necessariamente vai ser um autor, e por aí vai, e outras discussões assim, que a gente poderia ter assim, também. Você citou o Ridley Scott aí, para mim não teve exemplo melhor de um diretor que tem grandes trabalhos e que eles não conversam entre si, né? Assim, ou Sim, quase total. nunca conversam. É um diretor que eu tenho sempre curiosidade em ver, porque eu nunca sei o que vai sair da cartola. Se vai Com sair certeza. um filmaço, como sei lá, o Thelma e Louise da vida, ou um Alien, ou um filme horroroso como Casa Gucci, sabe? Então, assim, Sagutti, é. E tem grandes artesãos também, né, do cinema, né, diretores mais que não são autores, mas dominam muito bem o artesanato da coisa, tal, assim, né. Então nada é maniqueísta, né, nada é preto no branco, né. Você não precisa defender o autorismo, você pode defender o autorismo, mas também não ficar cego por ele, como você falou, né, André, assim, isso. Concordo totalmente isso. 100%. Assim. E aí, já indo pro final, a gente vai fazer rapidinho um top 5 do Christopher Nolan, assim. Você tá aí com o seu top 5, André? Tô. Quer que Pode eu começar aí. comece? Pode começar. Bom, na verdade, o top 5 ele é meio sacana, porque o quinto lugar eu já não gosto tanto. Vocês veem aí que eu já não. Eu acho que eu só começo a gostar mesmo a partir do terceiro lugar, mas enfim, no quinto lugar Bem eu parecida, é colocaria. bem parecida a nossa relação mesmo, que é a mesma coisa É, aqui, ó. em quinto lugar eu colocaria o Batman Begins, que eu acho um filme que funciona para mim, assim, como um filme de ação mais sério. Inclusive, é um filme que, independente da minha opinião sobre ele, ele tem uma importância muito grande nesse início Vital, nossa. da propagação sombrio realista do cinema e tal, do cinema de super-herói. Então, eu colocaria ele em quinto. Eu acho ok, acho que tem seu valor, tem momentos que eu gosto. Em quarto lugar, eu colocaria o Grande Truque, que eu acho que é um filme que, apesar de, na revisão, aquilo, é um filme muito limpo, muito sem essa caracterização bem feita, mas eu acho que dentro da proposta dele, que é uma proposta muito mais cerebral do que emocional, do que de envolvimento, e em que o truque, sem trocadilho, é muito mais assumido, eu Entendo. acho que funciona. Eu não acho um grande filme, mas é um grande truque. No terceiro lugar, eu já começo a gostar mesmo. Assim, acho que o terceiro e segundo eu coloco meio que em páreo, que são o Memento, a Amnésia, e o Cavaleiro das Trevas, o segundo da trilogia do Batman. Porque o Memento, eu acho que ele, em que a cronologia troncha, né? Em que a cronologia não linear ali realmente ajuda o filme a ganhar a atmosfera de paranoia. É um filme que eu genuinamente fiquei ansioso assistindo e fiquei nervoso. É uma coisa que o Nolan quase nunca conseguiu fazer comigo. Uhum. E enfim, eu gosto muito do Memento mesmo. E o Cavaleiro das Trevas, por ser realmente um filme que tem esse Heath Ledger sacudindo o filme. A influência do Michael Mann é clara nas cenas de ação, mas as cenas da Gotham dele são filmadas de um jeito muito asséptico, tudo parece Chicago, tudo Muito. parece uma cidade qualquer, assim, enquanto, sei lá, no Batman do Matt Reeves, você sente uma Gotham viva, assim. É. Mas, ainda assim, você tem ali cenas muito boas de ação e você tem um Heath Ledger sacudindo a direção do Nolan, como se fosse um ator movendo mesmo a encenação, dando mais vida e personalidade àquilo tudo, e é muito raro isso acontecer. Acho que isso se deve muito do sucesso do filme. E primeiro, Oppenheimer, que, como a gente vem falando esse tempo todo, eu acho que é o que todas as características do Nolan confluem para uma experiência verdadeiramente grande no cinema. A gente não comentou aqui, mas eu queria mencionar que os últimos 5 minutos dele são arrepiantes. Assim, Arrepiantes. Arrepiantes. arrepiante mesmo. Assim, aquele momento final sem spoiler, mas aquela última frase e aquelas imagens que sim lembram um pouco uma coisa do Malik, lembram um pouco uma coisa meio abstrata e tudo mais, mas é onde ele concilia o gigantismo dele com um elemento mais intimista com perfeição. Naquele final ali, para mim, foi onde eu saí do cinema e pensei, é o melhor filme do Nolan. Então, em primeiro lugar, para mim, é Oppenheimer. Não, sem dúvida nenhuma. Assim, muito parecido com você, eu começo a gostar muito dos filmes, assim, no terceiro lugar, o quinto e o quarto são filmes que eu gosto, mas com muitas ressalvas. O quinto lugar é o filme que você citou,
que é o Dunkirk, que eu entendo tudo que você falou do Dunkirk, assim, concordo, mas eu gosto do filme porque eu vejo ele como um exercício do Nolan de recuperação do cinema mudo atualizado. E eu acho que ele faz isso muito bem, assim, sabe? E até uma certa uma dilatação dos personagens e da narrativa, assim, e do tempo, eu vejo como um exercício assumido, assim, que eu gosto até mais do que certos filmes parecidos, tipo 1917, assim, ele me interessa mais nesse sentido. Eu acho que tem problemas, o filme, acho que quando ele tenta ser uma coisa emocionante, assim, eu acho ele muito ruim, tipo o final do filme lá com a carta lá do Church, eu acho horrível essa cena. É uma das piores cenas da filmografia do Nolan. Acho toda a questão de montagem dele, mais que eu gosto da brincadeira, eu acho truque, assim, acho truqueira, assim, sabe? Eu acho que é um filme que ele não. Que a ação dele. Eu acho que o Nolan, eu acho que, apesar dele ter questões, assim, do Inception pra frente, ele foi como esteta, ele foi crescendo, sabe assim? Então os filmes dele ficaram visualmente mais interessantes, sabe, ao meu ver, sabe assim? Ele foi ganhando um apuro mais ambicioso nessa questão, assim, sabe? Eu acho que o Dunkirk tem isso, mas é muito... As cenas parecem que funcionam de um jeito isolado, sabe assim? Não de um jeito totalmente numa unidade só, assim. Mas eu gosto do filme, eu acho um filme legal. Quarto lugar, um filme que muita gente considera o melhor dele, um dos melhores filmes super-heróis já feitos, pra mim não chega nem perto, mas é um filme que eu gosto, que é o Dark Knight. Eu acho que é um filme muito irregular, porque as pessoas falou, acho que quando não tem nada envolvido o Coringa, eu acho que cai, assim, sabe, muito assim na narrativa dele. E me incomoda muito como ele encena certas cenas em Gotham também. E eu acho que a ação dele também, ele tem momentos muito bons e tem momentos que eu acho mecânicos, assim, sabe, vai se contradizendo, mas que o que ele tem de bom é muito bom, que é o Heath Ledger, assim, né, que também é essa coisa que prova que por mais que o diretor seja o maestro que organiza todo o filme, certos diretores têm um elemento externo que da direção pode dialogar muito para a qualidade ou não do filme. Eu acho que o Heath Ledger é isso dentro do Dark Knight, sabe? Assim, nesse sentido. Assim, eu acho que realmente é uma coisa que foge do controle do próprio filme e que eleva ele de uma forma que eu fiquei muito chocado e surpreso assim na revisão do quanto a atuação dele ainda se mantém viva e intensa, assim, sabe? Junto com o Cillian Murphy, acho as melhores atuações dentro do cinema do Nolan. Eu acho que o filme tem uma criação de tensão muito forte e poderosa mesmo. Aí, em segundo lugar, aí eu começo a gostar mais dos filmes, como você falou também. Assim, no meu segundo lugar, o lugar meio polêmico, que é um filme que eu acho que muita gente não gosta do Nolan, mas eu gostei muito. Eu tinha a impressão que era um filme mediano, mas na revisão eu gostei muito dele. Assim, eu acho que é um dos filmes do Nolan mais soltos. Assim, talvez até por ele não ser uma ideia original dele, é um filme de recomenda, que é o Insônia, com a Patino e o Robbie Williams, sabe? Que na verdade é um filme que é um procedural, né? Um filme de investigação criminal, do Al Pacino indo numa cidade pequena e investigando um crime, assim, aquela velha história que a gente conhece sempre, assim. Só que até nisso não consegue transformar num filme sobre uma mente atormentada de um homem sombrio, assim, e de como você lida com essa mente, dessa exposição visual da mente, que é o fato do Al Pacino sofrer de insônia e de vários problemas estarem se acumulando, e até a relação do próprio Robbie Williams com o Al Pacino lembra muito o que ele faria depois no Coringa e no Batman. Assim, sabe? Acho um filme muito bem Tem várias encenado. qualidades o Insônia mesmo. Eu precisaria rever, mas tem várias qualidades. Eu acho que é um filme muito solto e muito contido do Nolan, e eu acho que ser contido faz bem pro filme, sabe? Eu acho que o jeito que ele, pela direção, e não só pelo roteiro, sabe? Pela direção e pela montagem, ele consegue mostrar o fato do Al Pacino ter insônia é muito bom, sabe? Ele consegue construir esse clima de tensão, assim, da investigação em cenas de ação que são muito boas, assim, sabe? Tem uma cena de perseguição entre o Robbie Williams e o Al Pacino que o personagem do Al Pacino quase se afoga, assim, que é sensacional Que é essa uma cena. coisa recorrente no cinema do Nolan, né? A gente morrendo afogada. Não tem no É Oppenheimer, mas tem quase todos verdade. isso. No Grande Truque, Verdade, verdade. no A Origem, no Interestelar, tem essa coisa no Dunkirk, tem essa coisa com afogamento. Acho que ele tem algum É trauma nisso. verdade. É verdade, é verdade. Nossa, tem uma cena até na neblina, assim, no filme que é sensacional também, sabe? A fotografia do filme é muito boa, sabe? Ele faz umas citações até, algumas cenas de Fogo do Kubrick ao Iluminado. O Al Pacino estava naquelas últimas grandes atuações dele, antes dele fazer o Irlandês, sabe? Ele tá muito bem no filme, assim, sabe? E o Robbie Williams também tá excelente no papel
pouco usual da carreira dele, assim, fazendo um personagem asqueroso mesmo, assim, sabe? Ele usa dessa persona afável dele para construir esse personagem, sabe? Que é muito boa. Sim. E, em primeiro lugar, é o Memento também, que para mim... Ah, não, espera. Em Ah, terceiro lugar, o é o Insônia. terceiro Insônia. Eu confundi. Em terceiro lugar, o Insônia. Em segundo lugar, o Memento, né? Que até o Oppenheimer é o melhor filme do Nolan para mim. Eu acho que é um filme de Nolan também consegue se conectar com o personagem, que apesar do Guy Pearce, assim, uma das poucas vezes, assim, e que também tem uma grande atuação no cinema dele, assim, sabe? Eu acho que é um filme que tem que junto com o Oppenheimer e o Dark Knight, tem as melhores atuações no cinema dele, onde ele consegue fazer uma boa direção de atores, sabe? Tanto o Guy Pearce, que tá excelente no filme, os dois atores do Matrix, o Joe Pantoliano e a Karen Moss, que estão excelentes no filme, assim, os coadjuvantes do filme que são maravilhosos, sabe? Ele faz uma trilha sonora perturbadora e tem essa frieza na fotografia, mas muito dentro de mostrar essa mente doente, de como essa doença afeta todas as variações do filme que são expostas na montagem e na direção. E ali já tinha essa questão do preto e branco e do colorido que tem no verdade. meio caótica, né? Já tinha. Acho que é um filme, curiosamente, é um filme que acho que do filme do Nolan é o que mais dialoga com o Oppenheimer, apesar do Oppenheimer crescer em escopo, sabe? Assim, e quando eu fui rever o filme, eu tinha muito medo dele ser só um filme truqueiro, um filme de roteirismo, só uma brincadeira, mas não, acho que ele consegue realmente ter uma abordagem mental que é muito interessante. Eu acho que essa coisa do Nolan ser um cara travado, reprimido, funciona muito bem dentro de um cara que é travado e que é reprimido, sabe? Que tá fazendo uma situação travada e reprimida, sabe? Então acho que é um diálogo muito bom que rende um filme que eu acho um grande filme até hoje, sabe? Em primeiro lugar, Oppenheimer, que eu acho que é um filme onde o Nolan usa os vícios dele assim da forma mais interessante que já tinha chegado na carreira dele e consegue vencer alguns vícios dele também, sabe? Assim, então acho que é um filme onde ele cresce como cineasta. E também é o mesmo sentido que você falou, sabe? Me interessa muito que para onde o cinema dele vai, assim, para onde esse escopo do cinema dele, quais outros escopos gigantescos o cinema dele vai encontrar se o Oppenheimer ainda, as coisas boas que vieram do Oppenheimer ainda vão permanecer. Todos que sim. Também. Todos que sim. Então é isso, André, assim, a gente já falou bastante aqui, só agradecendo demais, assim, foi um ótimo papo, portas do canal estão abertas, volte sempre que você quiser, foi excelente o papo. Vou Sim. voltar sim. Pô, o que você também, não, sem querer me convidar, o que você quiser no seu canal aí, cara. Eu já estava Vamos planejando, chamar. já tem umas 3 pautazinhas prontas para te chamar. Pode crer que Porra, essa parceria vai rolar aí. Pode crer. excelente, cara, excelente. Eu adoro Agradeço muito o conversar. espaço, muito mesmo. Obrigado mesmo, foi muito bom. Imagina. Adoro falar de cinema, ainda mais com você, foi excelente mesmo, assim, sabe? E também queria que você retomasse aí onde você faz, onde a gente pode acessar, só para relembrar o pessoal que está assistindo a gente. Beleza, só relembrando, pessoal, vocês podem me acompanhar tanto no Diário de Pernambuco, no Instagram do Diário, que é bem badalado, assim, de muita coisa, sempre que tiver informação sobre cinema, sou eu que estou por lá, geralmente escrevendo crítica. Eu, inclusive, vou cobrir o Festival de Gramado agora em agosto também, Perfeito. então, assim, vai ter muita coisa sobre esse tipo de conteúdo, e o meu canal, Sessão Restrita, aqui no YouTube, onde vocês vão encontrar críticas de cinema semanais. E é isso. Obrigado aí mesmo pelo convite, gostei muito também. Imagina, André, assim. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo, dar um like, ativar o sininho de notificação, das notificações, comentar aqui embaixo, me seguir nas minhas redes sociais e recomendar o vídeo nas suas redes sociais. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Falou!